Queria agora passar para o Euler Carvalho Cruz, presidente do Instituto Fórum Permanente São Francisco, para as suas considerações, Euler. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui representando não só o Fórum Permanente São Francisco, mas também o movimento Tira o Pé da Nossa Serra. Eu vou fazer algumas considerações, tentarei ser breve, mas começar com a questão que foi colocada aqui de emergência, de crise climática. Eu tenho alguma restrição contra a palavra emergência, a crise, porque isso dá a entender que são coisas passageiras. Talvez sejam, mas vão demorar milhões de anos para ser revertidas. A situação em que está o planeta, quem tem paciência, né, e quem tem coragem de estudar, é terrível. E só está piorando dia a dia. Semana passada, nós tivemos os 3 dias mais quentes da história do planeta, registrados. E os 3 dias mais quentes calculados dos últimos 100 mil anos. Quando a gente tem alguma doença, uma bactéria, um vírus, o corpo da gente reage com febre. O planeta está reagindo assim, ele está esquentando, para eliminar essa bactéria que está destruindo o planeta. E a bactéria, qual é? Somos nós. Nós, com a nossa vontade de desenvolver, de crescer, de progresso, é o capitalismo que vem dizendo, vamos progredir, precisamos gerar emprego e renda. Para quem? A economia advinda da mineração, de acordo com a Fundação João Pinheiro, aqui em Minas Gerais, nos últimos 20 anos, ela foi responsável por 3,5% do PIB, em média. Não é, vou falar de novo, não é uma atividade importante economicamente para o Estado. Quando a FIENG vem dizer, e esteve aqui o presidente da FIENG dizendo também, que o PIB, né, não é uma medida razoável da importância da mineração para o Estado, nós já perguntamos diretamente para a FIENG, abra suas planilhas, mostrem para nós isso que vocês estão dizendo, que a mineração é muito mais importante do que o PIB está dizendo. E nunca fizeram isso. E não fizeram por quê? Eu acho que a gente tem que pensar bem, né, quando, por exemplo, o Guto falou a respeito dessa legislação, esqueci o nome da instituição, né, que gerou normas rígidas. Eu acho que a gente tem que desconfiar um pouco quando a mineração faz legislação em causa própria. São tão rígidas assim essas normas? Será que em outros locais do mundo, como ele citou, e a gente sabe, por exemplo, como na Austrália, né, mineração lá é feita no deserto. Um grande produtor, talvez a Austrália seja maior do que o Brasil. Eles fazem mineração no deserto. Agora, aqui não. A mineração é feita numa região mais populosa do Estado, numa região metropolitana, com milhares, milhões de pessoas. Mineração em cima das nascentes das águas. As nossas montanhas são a mãe das nossas águas. E sem água, experimentem vocês ficar um dia sem água em casa. Sem água para tomar banho, para dar descarga, para lavar panela, sem água para beber. Por isso que aquela bandeira está ali. Antes de ser quadrilátero ferrífero, muito antes, é um quadrilátero aquífero. E nós dependemos dessa água, dependemos dessas serras, dependemos desse ambiente. Será que isso é mais importante do que mineração? Nenhum de nós que estamos aqui defendendo Serra do Curral, nenhum de nós tem nenhum interesse de botar dinheiro no bolso com essa defesa. Eu tenho certeza absoluta. Nenhum de nós está defendendo o nosso patrimônio pessoal, a nossa riqueza,
Nós não estamos defendendo os nossos acionistas. Então, por que estamos aqui? Já é quase 13h, ninguém almoçou, está todo mundo com fome. Para quê? Defendendo o quê? Nós estamos defendendo a vida. Nós estamos defendendo a continuação da vida para nós e para o planeta. Então, eu acho que essa consciência tem que ser bastante clara, porque conciliar mineração com vida no local onde nós habitamos hoje não é mais possível. É necessário minerar? Talvez sim, alguns tipos de minério. Mas para quê? Para dar lucro para quem? Para continuar qual tipo de sociedade? Uma sociedade que está destruindo o planeta? Nós vamos continuar ainda minerando, fazendo coisas e coisas para um progresso que o povo não vê? Um progresso para uma pequena quantidade de pessoas? Quais são realmente os interessados nessa mineração? Será a população? Será aquele que está num quilombo, que vive na periferia? A grande maioria da população realmente vai ganhar muito com essas minerações? Então, a gente pensa, nesse momento, que nós temos que repensar. Há 250 anos atrás, ou mais, a mineração estava acabando com o Estado, tanto que um grupo em Ouro Preto resolveu fazer uma inconfidência. E criou uma bandeira lá, liberdade ainda que tardia. Precisamos ficar livres daqueles que estão nos explorando, daqueles que estão acabando com o nosso Estado. Nós precisamos de liberdade. E aí, naquela bandeira está escrito, libertas o mais depressa possível. Não é a liberdade ainda que tardia, é liberdade antes de tudo. E liberdade para que a água, para que a natureza continue o seu trabalho de manter a vida. Não somos nós que vamos proteger a natureza. Ela já está se protegendo com essa febre que ela está criando. Ela mesma vai se proteger. Então, o que nós temos que fazer é tentar sobreviver, ajudar a natureza a se proteger, porque o interesse é nosso. A natureza está cuidando de si. Ela já detectou que não dá para continuar. Precisa de febre, precisa de um antibiótico, de matar essa bactéria nociva, que vê o lucro antes de tudo e não a vida. Em 2018, eu moro no Taquaril, a 200 metros da entrada da Empabra, e observando aquele processo durante vários meses, anos, eu comecei a redigir, gosto muito de poesia, um texto que foi publicado depois com esse nome de desmineração. A mineração sendo um emblema de tudo que a gente explora no mundo. A gente acha que o mundo é uma mina que a gente pode explorar o tempo inteiro e que não vai acontecer nada, não vai ter reação nenhuma. A gente vê o mundo, o planeta Terra, como sendo uma fonte inesgotável de recursos. E isso já não existe mais. Já acabou. Então, eu vou ler, para terminar aqui, dar uma conotação um pouco diferente, lembrar aqui o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, de Itabira, que naqueles tempos, 50 anos atrás, quando não existia o movimento ambiental, quando não existiam as leis ambientais que nós temos, ele defendia sozinho a questão da vida contra a mineração, aquela mineração destrutiva de Itabira, que há 50, 40 anos atrás já era terrível, imagina hoje. Então, observando isso da minha casa, a mina de ferro que vejo da sacada da minha casa, a mina da Empabra, derrama-se dentro de mim, vinda da Serra do Curral. Como árvore infernal, de serpentes raízes e refreáveis braços, invade-me, cresce e me domina. E faz-se fonte inesgotável de memórias e sentimentos, significados e ideias, revelações transcendentes e tristezas abissais, pela derrota incomparável. Estamos sempre sendo derrotados. Precipício, imensa chaga, pequena, porém, ante outras crateras, províncias, países de horrendo aspecto lunar,
A velha cava Corumim, resistente, renovada, dia após dia se expande bem no coração do nosso estado, ao pé do Pico de Ferro, do Pico Belo Horizonte, símbolo maior da cidade. Passando para frente aqui. Resta-me contar os anos, lembrar a história da terra jazida desde o começo. Minas Gerais sempre foi jazida, por isso tem esse nome, né? Uma parte, força e empenho. O resto, promessa vã, ganância, dinheiro, roubo, mentira, corrupção. Serras de Minas alterosas. Hoje, imagem de ausências, cemitérios de enganosas minas e de culposas consciências. De quantos fundões e de bentos? De quantos córregos do feijão? Peças perdidas no jogo do mais lucrar no menor tempo. De quanta dor precisaremos para acordarmos, mineiros, do nosso sonho rancoroso? Inermes, mudos, atados, à frágil renda dos minérios, sem ânimo para a contenda, até quando, caramujos, nos contentará a venda? Duro o destino de Minas. Dá seu nome a quem destina e o marca, escravo da sina, com fundos rasgos na pele e turva com barro amargo a água doce que bebe. Nesse mesmo livro está a proposta dessa bandeira que está aí, né, que é uma bandeira que nós temos contra essa luta desigual contra aqueles que querem destruir a vida. Eles têm dinheiro, eles têm poder, eles têm influência, como foi falado aqui. Eles têm tudo, só não têm razão. Eles podem ter tudo, só não tem a história do lado deles. Só não tem o povo, só não tem o interesse da vida. E por isso é que nós, com a nossa bandeira, com o nosso entusiasmo, com a nossa força, com a nossa verdade, nós vamos vencer. Muito obrigado. Obrigada, Euler. E obrigada por essa importante e linda poesia que retoma aí uma parte da Serra do Curral que já não volta mais, né? Foi aquela da mina Corumim, assim como da mina Águas Claras, que a gente quer ver recuperada, mas a gente sabe que recuperada não é restaurada. Aquele espaço foi destruído para sempre, né? Uma formação de bilhões de anos. Duda, com a palavra. Bem-vinda. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer a deputada Bela Gonçalves, Beatriz Cerqueira e Ana Paula pela organização da audiência pública e por sempre trazer esse tema e não deixá-lo cair no esquecimento do debate público, que é o que as mineradoras o querem, o governo do Estado assim também o quer. E agradecer também os movimentos socioambientais que estão aqui. E eu adoro esses encontros porque a gente revê as mesmas pessoas e que mostram que é uma luta antiga, árdua, chegam novos agentes, mas aqueles que estiveram desde o início segurando a Serra do Curral em pé, continuam firmes na batalha. Então, agradeço a todos que estão aqui presentes, o companheiro Severino, a Janine também, que aqui também sempre está nessas audiências públicas, nas lutas também participando das lutas, e outros companheiros, o Antônio do Pomar BH também, e outros tantos, aqui em nome deles, agradeço por estarem presentes na luta. A Juliana também, que está na luta importante em defesa da mata do Jardim América, e transbordou também para as áreas verdes do Estado de Minas Gerais, São Felipe Gomes, entre outros, que são figuras importantes na luta socioambiental do Estado e do Brasil. Bom, a gente sempre, quando vai discutir a questão da Serra do Curral, a gente sabe que o debate ele é mais profundo, porque ele extrapola e transborda o debate especificamente sobre defesa de uma serra. Na verdade, a Serra do Curral pode ser entendida hoje nessa audiência e em debates que assumem nacionalmente como um guarda-chuva em defesa das serras nacionais, das serras em geral em Minas Gerais. Porque o que a gente vê
exatamente é que Minas Gerais tem sido um exemplo negativo para o Brasil e para o mundo de como acabar com a legislação ambiental e viver o fim do licenciamento ambiental. Infelizmente, Minas Gerais está na vanguarda negativa de como acabar com o licenciamento ambiental, e outros estados e até a esfera nacional têm se nutrido negativamente desse péssimo exemplo que Minas Gerais está sendo, sobretudo nas últimas legislaturas em que houve um avanço dessa política de tratorar a legislação ambiental para que a boiada de fato passe. Então, quando falamos da Serra do Curral, falamos também de outras serras, como a Serra do Gandarela, entre outras serras que estão sob constante ameaça das mineradoras, né? E fico feliz quando eu vejo essa bandeira aqui, essa proposição de bandeira para Minas Gerais, uma nova bandeira, porque as minas de Minas Gerais não serem mais uma mina de minério, mas sim mina de água, né? Que é isso que Minas Gerais é. Minas Gerais é mina, tem muitas minas de águas que estão secando por causa da ação predatória de Minas Gerais. E fico feliz quando eu vejo bandeiras propositivas, porque o que tem visto em debate aqui em Belo Horizonte é uma proposição de bandeira que tire o Pico Belo Horizonte do protagonismo, porque o Pico Belo Horizonte tem uma função, além de uma função cultural, porque faz parte do imaginário de Belo Horizonte, tem uma função pedagógica. Quando nós vamos discutir para as pessoas o que significa o avanço da mineração na Serra do Curral, a gente mostra que aquele pico que está na bandeira vai deixar de existir. Então, tem uma dimensão pedagógica, mas a Câmara Municipal de Vereadores, sobretudo através do atual presidente, que não tem compromisso nenhum com a Serra do Curral, mas sim com a FIENG, que quer tratorar a Serra do Curral, quer apagar o Pico Belo Horizonte, né, como um ato simbólico para que depois se materialize, de fato, a destruição do Pico BH através das ações predatórias da Tamisa e outras mineradoras. Então, para essa bandeira, aplaudo, nada contra o artista que propôs a outra bandeira. Até do ponto de vista estético, ela é bastante interessante. Mas nós estamos discutindo questões políticas aqui, da função pedagógica do Pico Belo Horizonte, e, nesse ponto, eu tenho uma posição política contrária à bandeira que foi aprovada na Câmara Municipal de Vereadores. E parabenizo a vereadora Isa, que está representando muito bem a luta socioambiental na Câmara Municipal.